medicina tradicional chinesa chamam de meridianos, né? E outras coisinhas, mas as estruturas da base, o início, os fundamentos, eles são muito semelhantes. E nós temos também Vitor. Vitor é um velho amigo. Vitor esteve comigo na China, fazendo formação em medicina tradicional chinesa. Tive a oportunidade de conviver com ele lá na China. Ele é professor aqui no Recife de uma das grandes escolas de acupuntura, que é a Shen. É uma pessoa que tem uma satisfação imensa de estar conosco aqui também uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho seríssimo hoje na área das pesquisas, inclusive de problemas relacionados ao sono. Um trabalho muito interessante, provavelmente Vitor vai falar aqui. E a ZAC desenvolve um trabalho muito interessante, tanto em cima das técnicas de desintoxicação, com uma técnica chamada de hidrocolonterapia, como também com a prática indiana de terapia a partir de aspectos emocionais, que é como se fosse uma psicoterapia indiana. É muito interessante, além de ser instrutora de yoga e ter já grupos formados aqui no Recife, nessas práticas de yoga terapia, muito interessante. Eu estou hoje aqui com um grupo muito interessante. Então, doutora, fale da yoga terapia. As pessoas por muito tempo pensavam na yoga só para relaxar. Esse relaxamento já significa um tratamento ou são coisas diferentes? Bom dia, Geraldo. Na verdade, as pessoas procuram a yoga ou a yoga terapia sempre com um cunho de relaxamento. Mas, na verdade, a palavra yoga, no sentido não literário da palavra, mas no sentido objetivo, é de unir. Então, nós estamos muito separados da gente, né? Nosso dia a dia é sempre cheio de atribulações e isso faz com que a gente fique inseguro, com medos, né? E tudo isso faz com que a gente faça escolhas muito inseguras dentro dos nossos medos. E a yoga, ela proporciona um alinhamento. Então, os asanas, as respirações, o que a gente chama de pranayama, e os asanas são posturas, que as pessoas conhecem como posturas, têm um objetivo. Né? Eles trabalham especificamente glândulas, articulações, né? Fazendo com que a circulação melhore, que a oxigenação seja distribuída por todo o corpo e isso, consequentemente, melhora em demasia o estado emocional e psíquico da pessoa. Usa algum remédio, mesmo que seja remédio, vamos dizer, alternativo? Não na yoga e no trabalho que eu faço de terapia Ayurveda, né? Que alguns conhecem como yoga terapia. A diferença do meu trabalho é que meu trabalho ele não se resume a asanas, a posturas e respirações, né? Eu tenho um trabalho desenvolvido dentro da psicoterapia e da desintoxicação. E na Índia, a gente não desintoxica apenas o corpo, então desintoxica desde a mente. Então, tem trabalhos que a gente faz para a cabeça, né? Consequentemente, a gente vai estendendo esses trabalhos para o intestino, que as pessoas conhecem hoje como hidrocolonterapia, mas na Índia a hidrocolonterapia é parte de um tratamento de desintoxicação. Né? Então, na verdade, meu trabalho de yoga, ele se complementa com a terapia Ayurveda. Coronel, teve um congresso recente internacional com grande cobertura, participação de cientistas do mundo todo, onde eles avançaram muito numa pesquisa sobre tratamento de câncer e o uso da hemoterapia. A autohemoterapia. A autohemoterapia, que não é aquela do sangue, né? Sim. Não é aquela de tirar o sangue e recolocar. Essa hemoterapia que está se utilizando na área médica é diferente da autohemoterapia, onde se tira o sangue, se aplica o sangue no músculo com a finalidade de aumentar o sistema imunológico. Essa é diferente. O sangue passa por um processo de centrifugação e se retira as estruturas sólidas do sangue e a aplicação é feita só do plasma, que é o que é feito hoje e que existe uma tendência a área médica a adotar. A outra técnica é chamada de autohemoterapia, onde se aplica o próprio sangue no músculo. Essa técnica, ela ainda não é uma técnica reconhecida pelo Conselho de Medicina, mas é uma técnica que tem um reconhecimento desde 1913. É uma prática que faz com que haja um aumento
vamos dizer assim, de estruturas do organismo que eleva o sistema imunológico, né? Então é muito interessante porque ela chega a aumentar a quantidade dos macrófagos, que é em torno, normalmente, fisiologicamente, em torno de 5 a 7%, consegue aumentá-la para 20%, fazendo com que o organismo ele tenha a capacidade de reação, evita a agregação plaquetária, que é a formação de trombos, aumenta o processo de fagocitose, de destruição de células cancerígenas. Então é um trabalho digno de pesquisa. Inclusive no início, quando começou isso, o nosso amigo aqui, o João, que está sempre aqui presente com a gente, fez um trabalho muito interessante, muito sério em Olinda, mostrando o efeito da autoimunoterapia, que foi parado exatamente porque, segundo o conselho da profissão médica, era uma atividade que não deveria estar sendo feita enquanto não tivesse uma outra comprovação científica, além daquela que já ocorreu nos anos, no início do século passado e no meio do século passado, onde se utilizava a autoimunoterapia. Então, existe uma polêmica muito grande nessa prática. Eu, pessoalmente, acho interessantíssimo e eu tenho visto efeitos, respostas magníficas, principalmente no tratamento de acnes. Não existe nada igual. Mestre Vitor, vamos nós? Sim. Tudo certinho? Sim, bom dia, Geraldo. Escute, quando a gente fala de medicina chinesa, a China é um país enorme, né? Eu estava até botando aqui hoje cedo que você tem em Pequim 4 milhões de fumantes. Eles agora estão rigorosos no combate ao fumo. Então tudo na China é grande, o país é grande. As curas são as mais curiosas eu lhe pergunto, uma coisa que você trata na capital, ela é o mesmo tratamento que se faz no interior ou essa coisa é muito diversificada? Nós já temos a alopatia mandando na parte nobre, vamos dizer assim, na parte de mais conhecimento, e na parte rural seria o tipo de tratamento. Como é que a China funciona nesses casos? Se a gente quiser copiar o Brasil, a gente sabe, né, que o chá, a meizinha, ele é muito mais do interior do que urbano, né? Aos poucos ele vem chegando para o urbano, mas ele vem de lá para cá. A China é assim também? Bom, assim, talvez para falar sobre esse assunto, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, o que a gente conhece como medicina tradicional chinesa, ela compreende, né, a acupuntura, né, que é o uso das agulhas, mas tem a fitoterapia, né, que é o uso das ervas para o tratamento das doenças, a dietética, né, que é a parte da alimentação, tem o Qigong, que são exercícios respiratórios que também trabalham a mente, né, a união da mente e da respiração. Você tem o Lian Kun, que é uma ginástica que trabalha todas as articulações. Aí você tem a auriculoterapia, que trabalha o ouvido, né, coloca sementes ou agulhas nos ouvidos. E você tem a parte de Tuiná, que é a massagem, né, chinesa, né? Então tudo isso faz parte do que a gente conhece como medicina chinesa. O Brasil conhece muito bem, me parece que o Brasil conhece muito bem a massagem, né? Isso, tratamento por massagem. Já fizemos algum debate falando disso aqui. E aí, conforme a região da China, né, por exemplo, nas regiões mais frias da China, que é o norte da Índia, do norte da China, né, então o que se desenvolveu mais foram as técnicas com calor, né, que é a parte de alimentação, né, então o pessoal toma muito sopa lá, né, ou a parte de mochabustão, que é a técnica com calor. Já no sul da China se desenvolveu mais a parte de fitoterapia, o uso das agulhas. Então, como a China é um país continental, conforme a região, você tem tanto algumas diferenças nas técnicas em si, né? Como também diferenças na parte de alimentação, que eles tratam a alimentação como algo curativo. A alopatia está muito desenvolvida na China lá também, né? isso. Fabricando remédios, tudo, né? Exatamente, você vê na própria capital, você vê hospitais que tratam com a medicina ocidental, né?
E também hospitais que tratam exclusivamente com as técnicas da medicina tradicional chinesa. E é interessante, Geraldo, quando nós estivemos na China, eu e o Vitor, agora há pouco tempo, nós estagiamos num hospital que no mesmo hospital se trabalhava a parte de traumatologia pesada mesmo, de acidente, e no mesmo local, fitoterapia e técnicas da medicina tradicional chinesa. Então lá é um casamento realmente perfeito. Agora, como você falou, a gente observa, nós tivemos a oportunidade também de visitar algumas cidades, mas no interior. E no interior, realmente, o chamado médico descalço, ou aquele acupunturista, aquele médico de família, aquele especialista na terapia da medicina tradicional chinesa, ele tem uma formação diferente, às vezes é uma formação trazida de pai para filho. E a gente observa aqui em Beijing, nas grandes universidades, eles trabalham fazendo um consórcio muito interessante. A gente vê na mesa do acupunturista os equipamentos para verificação de pulso em cima da visão da medicina tradicional chinesa, e também o esfinctomanômetro com o estetoscópio para verificação de pressão. Então, eles fazem uma união muito interessante. Aqui no Brasil está começando a ser feito também. Hoje em dia, as profissões da área de saúde também começaram a adotar a acupuntura, que é como a gente chama aqui. Os ortopedistas já estão para processos dolorosos, eles fazem o tratamento e recomendam alguém de acupuntura. Os médicos, os fisioterapeutas, os biomédicos, os enfermeiros, os educadores físicos, todos estão utilizando a acupuntura. Aqui no Brasil a gente chama acupuntura para não dar o nome de medicina, porque a medicina existe uma exclusividade de ser feito por médico, mas na realidade o que se faz é medicina tradicional chinesa, porque a gente não usa só agulha. Como o Vitor falou, na medicina tradicional chinesa se utiliza as técnicas de calor, a agulha, fitoterapia, a massagem, e existe também até um aspecto emocional, porque se trata muito as doenças a partir da emoção. Então existe toda uma medicina mesmo, é chamada de medicina tradicional chinesa, que no Brasil a gente deu o nome de acupuntura. Vamos começar e a gente volta daqui a pouquinho. Do Jornal. Bom, aqui pelo computador chega Delmo Nobre da Boa Vista, diz: eu tomo Guaraná em pó diariamente há 30 anos. Queria que vocês me dissessem alguma coisa, fizessem alguma observação sobre isso. O que deve ter de Guaraná falsificado por aí também, não é? Isso aí não está no gibi, né? Tem que ficar muito atento, verificar se são produtos que estão regulamentados, né? Evidentemente tem o farmacêutico, no próprio vidro. Agora é muito importante lembrar que o uso também em demasia de excitantes, eles podem levar a pessoa a uma condição de não relaxamento. Então ele tem que tomar muito cuidado, ver a hora que ele está tomando esse Guaraná. É muito importante que entre meia-noite e 6 da manhã a gente esteja dormindo para poder refazer, inclusive, as células cerebrais. As células gliais, elas precisam desse descanso para refazimento. Então, se a pessoa chega e à tarde toma Guaraná para ficar bombado à noite e faz isso de forma cotidiana, isso pode prejudicando o organismo. A hora de tomar o Guaraná seria pela manhã. O nosso Victor, que está cada vez mais magro, um hábito que está voltando a acontecer agora, de se comer, eliminar a refeição da noite. Eu estou encontrando muito amigo dizendo que está fazendo isso e está se dando muito bem, né? Você tem uma vida mais ou menos, chegar a quase uma vida de cachorro, comer uma vez por dia. Né? Mas é saudável essa ideia de você eliminar a refeição noturna? Na visão da medicina chinesa, é importante você comer bem no café da manhã e no almoço, né? Sim. E aí você tem uma refeição de pobre, que seria comer pouco, na verdade, né? À noite, né? Porque à noite o corpo precisa se refazer, né? O fígado precisa se refazer, né? Então aí esse é o momento ideal para você diminuir e comer uma coisa leve. Então isso é muito saudável, né? Para a saúde. Olha, tem J. Oliveira do Bongi, diz: a minha nega velha está buchuda. Eu queria que vocês me aconselhassem o que fazer para que ela tenha um pré-natal tranquilo. E tem aqui um reconhecimento de quem? Liane Maranhão. Sim. Ela diz: queria que Zac, ele está falando aqui com toda intimidade, deve lhe conhecer há tempo,
a minha sábia terapeuta, há mais de 6 anos, falasse um pouco de uma doença terrível e praticamente desconhecida, a codependência, é isso mesmo? É isso mesmo. Que tem promovido a minha vida como um todo, uma vida mais liberta, segura, verdadeira. Parabéns para a sua sabedoria e dedicação a todos que lhe procuram e abençoam suas terapias. Então codependência, o que é isso? Né? Na verdade, Geraldo, codependência é uma doença, né, muito grave. Inclusive, dei uma palestra ontem à noite, né, sobre o tema. Codependência é uma doença que ela é pouco vista como doença, porque são hábitos comportamentais entre pessoas, entre relacionamentos. Né? Se conhece muito a codependência hoje como pessoas que cuidam de pessoas dependentes de álcool ou drogas, mas não é bem assim. Né? A mesma química ejaculada pelo cérebro quando você toma uma droga, é a química que você ejacula no cérebro quando você ama. Né, quando você alivia suas emoções. E isso gera relacionamentos muito problemáticos. Né? As pessoas controlam umas às outras, né? Temem a separação. Às vezes é uma troca de identidade. Na verdade, a codependência é uma troca de identidade. Né? A pessoa passa a ser conduzida por aquele que ela cuida. Entende? Porque ela se sente importante. Então, é muito confundido com as pessoas que cuidam, com a compaixão, com a caridade, né? Mas essas pessoas, na verdade, terminam abandonando a própria vida e tendo os problemas que essas pessoas têm, geralmente são os problemas das pessoas que elas cuidam. Né? Então, existe um abandono de si mesmo. Então, a codependência gera muitas doenças físicas que as pessoas não conhecem, como problemas cardíacos, a diabetes, a depressão, problemas pulmonares, entende? Todas essas doenças estão relacionadas também com a visão da terapia Ayurveda, que é a terapia da medicina chinesa, porque o pulmão está relacionado à tristeza, fígado está relacionado à raiva, entende? Então, são emoções que a gente tem no dia a dia, nas nossas relações. Então, a codependência é um tema pouco divulgado, pouco conhecido, e é um tema apenas relacionado à emoção, mas é uma doença. Olha, tem Chico Nunes e Poviais dizendo: tenho 78 anos, há 4 anos venho fazendo autohemoterapia, aplico o meu próprio sangue no músculo, posso lhes garantir que hoje me sinto outra pessoa. Tem Amanda Carla de Casa Amarela, o uso de chás considerados de medicina alternativa. Queria saber se realmente o chá de canela pode ser bom para a cólica menstrual. Olha, o chá de canela é o que a gente chama, ele gera calor no corpo. Então, ele aumenta o metabolismo, tá? Ele tem essa capacidade é chamado de termogênico. A canela é termogênica, ela aumenta o metabolismo. No que se diz respeito à parte relacionada a, como é que ele falou? A cólica menstrual. Eu não conheço, pode ser que o Lito saiba alguma coisa, eu não conheço dessa aplicação da canela. Inclusive, com licença, a canela, o óleo essencial de canela, ele é tóxico se ele não for administrado de forma correta, né? Então, na verdade, o chá de canela, ele pode ser tóxico. Agora, para a cólica menstrual, parece que o chinês tem uma massagem, né? Você pode trabalhar as pernas, né? Nas pernas tem canais de energia que estão ligados nessa área onde está o útero, né? Então, o canal do fígado, o canal do baço pâncreas, o canal dos rins, né? Então, você trabalhando a perna, você consegue melhorar muitos problemas de cólica, né? A acupuntura não funciona? Também você pode usar agulhas, né? Ao invés de massagem, você pode usar agulhas em alguns pontos relacionados a esses 3 canais de energia. Interessante, né? Geraldo. Quando eu terminei o meu curso de fisioterapia, eu apresentei um trabalho de conclusão de curso. E o trabalho foi exatamente o tratamento de cólicas menstruais utilizando a medicina tradicional chinesa. E nós tivemos a oportunidade de atender em torno de 25 pessoas fazendo parte desse estudo de caso. E foi impressionante que 100% das pessoas relataram ao final do tratamento melhora significativa no problema de cólica menstrual.
E cerca de 80% das pessoas relataram imediata a solução, ou seja, pararam de sentir a dor da cólica em menos de 5 minutos de terapia. Então, é uma coisa realmente assombrosa o poder que a medicina tradicional chinesa, que a medicina ayurvédica, especificamente que as técnicas acupunturais podem ter em tratamentos relacionados a cólicas menstruais. Agora, é muito importante que a pessoa, paralelamente a isso, faça uma avaliação também na medicina biomédica, na medicina, para verificar se essa cólica menstrual, ela não tem uma origem, por exemplo, de um problema como um tumor. Tá? Então é muito importante que esse trabalho ele seja feito de forma complementar e integrativa. Não se pode esquecer das outras vertentes de avaliação, dos outros olhares, em detrimento de achar que uma medicina é melhor do que a outra. O trabalho tem que ser um trabalho multidisciplinar, com muito respeito, com cooperação e companheirismo, né, entre esses profissionais, tanto o profissional da biomedicina quanto o profissional das medicinas tradicionais. O comercial, a gente volta já. Sérgio e Nádia de Torres Galvão dizem: somos alunos de Leonardo, parabenizamos pela escolha do tema, precisamos difundir cada vez mais, pois ainda encontramos bastante preconceito com esse tipo de medicina. Isso aqui está cheio de tarado, porque tem essa máquina ali, está mostrando a gente. Aí tem esse aqui, diz: essa moça que está filmando tem um mocotó muito bonito. Cadê o seu mocotó? Que eu... Olha, o cara está vendo o mocotó da moça, né? Tem de Jair, diz: escuta a Rádio Jornal todos os dias há 30 anos. Yuri Barros, que é da Encruzilhada, pergunta com relação à homeopatia. A homeopatia caiu em desgraça? Absolutamente. A homeopatia é uma das linhas terapêuticas que antecedem, né, aqui no Brasil. Levando muito cacete, né? Sim, porque até hoje tem muita gente que não acredita que algo que não tem princípio ativo funcione. Porque a homeopatia ela trabalha exclusivamente com princípios energéticos. A diluição é feita, são super diluições. E fica realmente naquele remédio, no líquido que é tomado, a energia. Por exemplo, se a pessoa tem alergia à poeira doméstica, pode-se fazer um remédio a partir da poeira doméstica. E a pessoa ativa o sistema imunológico a partir da poeira doméstica. E tem muitas outras formas de tratar com homeopatia, onde a gente consegue identificar qual é a personalidade da pessoa. É chamado de homeopatia unicista. Por exemplo, existem pessoas que o remédio para qualquer coisa daquela pessoa é um remédio chamado licopódio. Aquele remédio é a personalidade da pessoa, que são pessoas que têm aquelas características da personalidade. E já tem alguns especialistas em homeopatia que tratam em cima de sintomas. Então é ainda muito utilizado, a homeopatia é extraordinário, mas já existem outras vertentes, como por exemplo a terapia floral, os florais alquímicos, os florais solares. Hoje em dia utiliza-se remédio lá na Índia mesmo, chamado Sanjivani, que é um remédio feito a partir da intenção. Então se trabalha a mentalização, e é como se faz nas religiões, na água fluidificada no espiritismo, a água benta, e aquilo ali tem uma ação energética. Então é algo digno de ser estudado, mas não pode ser estudado a partir de uma racionalidade puramente biomédica, cartesiana. Tem que se ter uma percepção maior para entender como funciona. Que funciona. A gente só não tem ainda, são recursos científicos que possam comprovar em cima dessa racionalidade essas técnicas. Mas que o efeito existe, não tenha nenhuma dúvida. Para Vitor, a cultura que não fura, o pessoal usa-se agulha robuda, como é que é? Ela tem o mesmo efeito da outra? Elas são complementares? Por gentileza, fale eu só conheço a da agulhada. Certo. Então, ao invés de agulhas, né? Que a agulha você vai furar a pele, né? E o objetivo é chegar no canal de energia, né? Que percorre o nosso corpo todo. Mas atualmente, assim, e já na China antiga mesmo, né? Você utilizava, por exemplo, você pode usar sementes, né? Pode usar magnetos, pode usar Stipper, que é uma pastilha de silício, você usa cor, som, calor,
ou mesmo as mãos, né, os dedos, que são todos estímulos no canal de energia, né? Então, assim, além de eletroestímulo, né? Então, atualmente, você tem uma gama de possibilidades de estimular os pontos de acupuntura usando outros recursos, inclusive fitoterapia também, né? Você pode estimular com plantas os locais dos pontos de acupuntura. As plantas que vocês trabalham são as nossas plantas aqui ou são plantas que são importadas da China? Vamos dizer que 90% das plantas são plantas daqui, que na China recebem os nomes chineses, né? Sim. Mas tem as plantas peculiares da China, né? Que são cultivadas lá, que tem mais poder energético, né? Como tem as plantas brasileiras, que por serem cultivadas aqui também tem mais poder energético, né? Depende então da finalidade da doença, né, que você quer tratar, né? Você pode usar as duas plantas, né? Interessante, Geraldo, que na Europa estão se utilizando inclusive pontos de acupuntura para fazer autohemoterapia. Se faz o estímulo com o corpo estranho, que é o sangue da própria pessoa, em pontos de acupuntura. Existem trabalhos na Europa sobre isso. E aqui já existem trabalhos sendo desenvolvidos utilizando cristais de silício. Esse trabalho com cristais de silício, eles são realmente assombrosos resultados, porque eles trabalham fobias, traumas, de uma forma extraordinária. A pessoa entra, por exemplo, na angústia de determinada situação, lembrando de um evento ou de uma fobia, é tocado na pele da pessoa para que gere como se fosse uma âncora emocional e depois se colocam esses cristais na aurícula, né, no microreflexo, a área reflexa da aurícula. E a pessoa não tem mais aquela fobia, aquela angústia, o corpo não consegue mais fazer a bioquímica da angústia. Isso eu tenho experimentado há mais ou menos 6 anos, tenho utilizado esses cristais, e a resposta é simplesmente magnífica para tratamento de fobias, tratamento até de dependência de drogas. Professora, o senhor está falando muito aqui dos seus tratamentos. Onde é que a senhora atende? Eu atendo ali na Madalena, por trás do Museu da Abolição, na rua do GPCA. Madalena, por trás do Museu da Abolição. Isso. Certo. É perto Espaço Pura Luz. Agora está mais conhecido por causa do túnel. Isso. Espaço Pura Luz Yoga. É bem conhecido já. Qual é o nome da rua? Hermógenes de Moraes. Hermógenes de Moraes. 149. Veja, isso. como é que eu chego lá? Porque agora com aquele túnel, eu venho pela Caxangá. Isso, você... Passo pelo... Cruzo e passo pelo museu? Não, você não passa pelo museu, você entra antes. Sim. Você entra numa rua que tem uma loja de tratamento dos pés, do Dr. Scholl. Mas isso é vindo pela Madalena, né? Ele está falando vindo pela Caxangá. Vindo pela Caxangá logo depois do Museu da Abolição. Você entra na rua do Dr. Scholl, então? Isso. Ali todo mundo conhece. Entrou ali a primeira direita, já é Hermógenes de Moraes. Pronto, vamos para o comercial, a gente volta. A gente está se esgotando, que tem de gente perguntando coisas diferentes. Eu vou jogar aqui as perguntas. Zé Vicente de Petrolina, queria que falasse um pouco a respeito do tratamento com argila. Conceição de Piedade, estou tomando há algum tempo água do mar, que vem em porções num tratamento vindo do Canadá. Queria saber se vocês conhecem esse tipo de tratamento, se isso funciona. É chamado talassoterapia, né? Mais ou menos, né? Porque a talassoterapia ela também tratada com banho. Com águas e banhos, né? João Batista de Águas Compridas, é mito ou é verdade que para sinusite se respirar água do mar cura? Tratamento de sinusite com água do mar? Não, eu não conheço. Eu conheço o tratamento de sinusite dentro da medicina Ayurveda, né? Que é a lavagem dos canais do nariz, que também tem na China, né? Com água morna e um pouquinho de sal. Sei. Entende? Mas tem que estar na temperatura ideal. Sinusite, que é um negócio complicado da gota serena. A acupuntura funciona para sinusite? Funciona muito bem, né? Você vai fortalecer o sistema imunológico, né? Fortalecendo a energia de pulmão, e também algumas vezes quando a sinusite tem coriza, na medicina chinesa se diz que é um problema da parte digestiva, né?
que não está muito forte, aí produz muitos líquidos internos que não são transformados e se transformam em muco, né? Então você fortalece a energia de pulmão e o sistema digestivo. Na argila também, na geoterapia, você tem também um recurso maravilhoso para trabalhar a sinusite. Olha, Zé Carlos de Setúbal, como é que eu posso tratar a minha dor nas costas? Olha, dor nas costas, primeiro ele tem que verificar a postura. A acupuntura tem respostas extraordinárias também para a eliminação da dor e de fazer também o que a gente chama de limpeza dos canais, mas era muito importante ele procurar um fisioterapeuta que pudesse trabalhar com ele reeducação postural, o próprio Pilates, o RPG. São técnicas interessantes que tratam a pessoa como um todo, mas não tenha dúvida que a medicina tradicional chinesa, a própria medicina ayurvédica, tem recursos muito interessantes para tratar dor nas costas. Deixa eu pegar os telefones de vocês aqui, porque aí fica mais fácil para todos nós. Coronel Leonardo Paiva, está com dor de telefone agora? Eu estou para consulta e curso. Nós estamos com um curso começando agora em acupuntura e terapias complementares, e tem um consultório também. Diga só, senão o cara endoida, um só, vá. É o mais 3265 4112. Procura Pronto. Valderez. Pronto, o nosso Leonardo Paiva nesse 3265 4112. Maprenzac. Isso. Especialista em medicina indiana. Isso. O seu telefone? Meu telefone é 8881 9594. Esse aqui, 8881, né? 9594, e a gente também está com a formação de instrutores de yoga. 81 9594. 9594. Isso. 8881 9594. O nosso Vitor, esse nome está indo bem? João Arai? Isso mesmo, certinho. Qual é o seu telefone, por gentileza? 88 89 87 81. Qual é o bairro que está funcionando? Eu estou nos Aflitos. Nos Aflitos. Isso, 88898781. Isso. Muito obrigado a vocês. O programa é repetido de 11 à meia-noite.